Mas vamos falar um pouquinho mais de Vorcaro, daqui a pouco a gente traz essa informação. Clarice Oliveira, o Congresso Nacional tem sinalizado um arrefecimento na pressão para a instalação da CPI do Banco Master? Na linha do que a gente estava falando antes, né, Uribe, existe uma espécie de contraofensiva em grande parte do meio político para tentar estancar essa investigação do caso Master e principalmente evitar que ela seja feita no Congresso Nacional, onde o clima político acabaria permeando ainda mais as discussões. Então, a gente tem registrado aí nas conversas de bastidores, de ontem para hoje principalmente, um movimento bastante firme da parte do presidente da Câmara, Hugo Motta, de dizer, olha, até segunda ordem não tem espaço para isso aqui não. Em primeiro lugar, o argumento é regimental, dizendo que existe já uma fila cronológica e que qualquer pedido de CPI relacionado ao caso Master teria que respeitar essa fila. A gente sabe que não é bem assim que o jogo funciona. Quando os parlamentares entendem que é interessante instalar uma CPI, de repente, pluf, brota um lugarzinho na fila. Mas, ok, regimentalmente tem o argumento de que a cronologia seria um fator decisivo. Hoje pela manhã, depois da prisão de Daniel Vorcaro, fui sentir qual é o terreno lá na Câmara dos Deputados também. E ali veio um novo argumento. O argumento seria o de que, uma vez determinada a prisão de Daniel Vorcaro, seria um sinal de que as investigações já estão suficientemente avançadas, então que não haveria necessidade de esse assunto ser trazido para apuração dentro do Congresso Nacional numa investigação parlamentar, somando ainda ao fato de que há outras CPIs que já acabam esbarrando no caso Master, como, por exemplo, a CPMI do crime organizado, ou a gente tem também essa tentativa da CAI de ouvir Daniel Vorcaro e assim por diante. Então, que essas ramificações aí de outras comissões poderiam, de certa forma, justificar o fato de não ser necessário abrir uma CPI. Mas a gente sabe que tem interesse total do Palácio do Planalto em que essa CPI não seja aberta. O governo Lula entende que a investigação do caso Master é, sim, um fator de desgaste grande para o governo Lula em período de largada da pré-campanha. Tem interesse do Centrão, uma vez que vários políticos desse campo têm vínculo direto com Daniel Vorcaro. Temos trazido isso à tona recorrentemente aqui na cobertura da CNN Brasil. E tem vínculos também no campo da direita. Então, tem ramificação para todo lado, como a gente vem pontuando. E lá no Congresso Nacional é uma das frentes onde esse esforço para esfriar o caso Master se vê de maneira mais intensa. Vamos esperar para ver como vai caminhar, porque às vezes um caso cresce, uma investigação cresce, ganha corpo e aí o cenário muda. Então isso é o que na política a gente gosta de falar no retrato do momento. E esse retrato pode mudar a qualquer hora. Perfeito. Obrigada, Clarissa.